A indústria automotiva global passou as últimas 5 décadas dependendo de uma fórmula altamente previsível e incrivelmente confortável para definir o ápice absoluto da performance em veículos executivos. A receita era universalmente aceita. Colocar um emblema com herança no capô, instalar um diferencial mecânico de deslizamento limitado meticulosamente ajustado no eixo traseiro e projetar um motor a combustão interna capaz de rugir através de um sistema de escapamento de múltiplos estágios com ajuste acústico. Por gerações, veículos como o Porsche Panamera e o Porsche Taycan Cross Turismo permaneceram completamente inquestionáveis, defendidos pelo puro domínio físico da engenharia de chassi europeia, profundos pedigrees no automobilismo e uma inabalável arrogância de marca. Mas uma mudança fundamental, agressiva e irreversível está acontecendo neste exato momento e torna o prestígio mecânico tradicional completamente obsoleto. A máquina que vocês estão vendo é o Istaland GT7, uma shooting brake elétrica brutal e intransigente desenvolvida através de uma massiva joint venture tecnológica de bilhões de dólares entre o poder de fabricação da GAC e a supremacia digital da Huawei. Vamos ser absolutamente claros desde o primeiro minuto desta análise. Este não é apenas mais um veículo elétrico comum de mercado de massa, projetado simplesmente para emular o luxo ocidental. É um ataque direto, calculado e matematicamente preciso contra a ordem europeia estabelecida. Este veículo utiliza lógica computacional avançada, ciências de materiais de grau aeroespacial e experiência em corridas britânicas de alto nível para reescrever completamente as leis fundamentais da dinâmica veicular. Bem-vindos ao Drive RPM Brasil. Hoje, realizaremos um desmanche forense exaustivo deste Grand Tourer para entender exatamente como um veículo dessa proporção imensa aproveita o silício de alta densidade para superar o melhor hardware que Stuttgart tem a oferecer. Estamos ignorando completamente o jargão de marketing superficial para olhar diretamente para a engenharia subjacente, a arquitetura de isolamento acústico e a física pura. Para compreender verdadeiramente como um veículo desta massa imensa, que inclina a balança para aproximadamente 2,5 toneladas, pode alterar completamente seu comportamento físico no asfalto. Devemos olhar por baixo da pele fluida de fibra de carbono e alumínio para a arquitetura Huawei Qiankun. No entanto, o poder de processamento bruto e a enorme saída elétrica representam apenas metade da equação dinâmica. O que transforma o Istaland GT7 em uma arma absoluta numa estrada sinuosa é o elemento humano por trás de sua calibração dinâmica. O sistema do chassi digital XMC não foi programado por desenvolvedores de software padrão sentados em um laboratório. Suas características de dirigibilidade, resposta em curvas e limites de vetorização de torque foram impiedosamente ajustados por uma equipe dedicada de ex-engenheiros de corrida da McLaren e da Aston Martin. Os sedãs europeus tradicionais de alta performance dependem de válvulas hidráulicas, barras estabilizadoras mecânicas pesadas e unidades de controle eletrônico independentes que se comunicam através de barramentos CAN antigos de alta latência. Quando um carro pesado entra numa curva em alta velocidade, esses componentes mecânicos físicos requerem milissegundos cruciais para comprimir, transferir fluidos e reagir, criando um atraso inerente e inevitável entre a ação do motorista no volante e a aderência final dos pneus. O GT7 erradica completamente esse gargalo físico, executando algoritmos preditivos de dinâmica veicular no nível do chip principal. O núcleo supercomputacional centralizado calcula os vetores exatos de rolagem, inclinação e guinada do veículo milhares de vezes por segundo. Antes que o imenso peso do chassi possa se deslocar fisicamente e sobrecarregar os pneus externos durante uma tangência agressiva, o chassi digital já redistribuiu matematicamente o torque através dos 3 motores elétricos independentes e ajustou preventivamente a força de amortecimento da suspensão pneumática ativa de válvula dupla.
Ele oferece a resposta precisa e afiada e o controle de ângulo de deslizamento de um Grand Tourer, Aston Martin puramente analógico. Mas executa essa sensação através de uma vetorização de torque digital instantânea em vez de uma mecânica analógica pesada e lenta. Enquanto o brutal conjunto motriz e a dinâmica de chassi com ajuste britânico exigem atenção imediata dos entusiastas da direção, a arquitetura interior do Istaland GT7 é onde a equipe de engenharia implementou um arsenal de tecnologia completamente diferente, mas igualmente impressionante. Temos uma grande quantidade de dados visuais mostrando esta cabine, e é absolutamente crucial entender que o verdadeiro luxo neste nível de elite não se trata simplesmente de padrões de costura ou qualidade do couro. É um profundo exercício de engenharia acústica forense e suporte biomecânico. A cabine do GT7 opera como uma câmara de isolamento de alta velocidade e alta fidelidade para alcançar níveis de ruído, vibração e aspereza, ou NVH, que rivalizam diretamente com modelos Rolls-Royce feitos sob medida. Os engenheiros utilizaram vidros laminados acústicos de dupla camada em todo o habitáculo. Isso é combinado com materiais viscoelásticos avançados de absorção de som injetados diretamente nas cavidades estruturais do chassi de alumínio, neutralizando o zumbido de baixa frequência da estrada antes que ele possa penetrar no assoalho. A cinemática dos bancos é igualmente revolucionária. Estes não são assentos de carro padrão. São estruturas complexas de gravidade zero, projetadas para distribuir matematicamente o peso físico do ocupante, eliminando ativamente os pontos de pressão durante viagens transcontinentais. Eles contam com sistemas de massagem pneumática multizona e controle climático preditivo ativo. Dominando o painel de instrumentos está o verdadeiro centro nervoso do veículo, uma enorme interface OLED de ultra alta definição, impulsionada inteiramente pelo Harmony OS da Huawei e apoiada por processadores automotivos Kirin dedicados. Esta não é uma tela de infoentretenimento lenta e padrão que engasga quando você dá zoom no mapa. Ela opera com a fluidez sem atrito de um smartphone top de linha, processando múltiplos aplicativos exigentes, mapeamento ambiental 3D em tempo real e algoritmos climáticos complexos sem perder um único quadro. É a síntese perfeita de conforto físico supremo e esmagadora supremacia digital. Alcançar uma verdadeira autonomia em alta velocidade, particularmente em um veículo capaz de uma aceleração tão violenta e instantânea, requer certeza espacial absoluta, não palpites probabilísticos ou suposições visuais. Enquanto certos segmentos muito vocais da indústria de veículos elétricos estão abandonando ativamente os sensores físicos em favor de redes neurais de baixo custo, baseadas apenas em visão, que dependem inteiramente de câmeras padrão, a filosofia de engenharia por trás do Istaland GT7 se move na direção oposta, em direção à alta fidelidade. Posicionado exatamente acima do para-brisa está o sensor LiDAR emblemático de 896 canais da Huawei. Para colocar essa maravilha da engenharia em perspectiva, esta é a unidade de escaneamento óptico de maior resolução já integrada a um veículo de produção em massa na história automotiva. Unidades LiDAR automotivas tradicionais geralmente operam em 128 ou talvez 256 canais, pintando uma nuvem de pontos de dados relativamente dispersa e de baixa resolução, que exige uma imensa filtragem de software para identificar obstáculos em tempo real. O sistema de matriz de 896 canais implementado aqui utiliza lasers de comprimento de onda de 1550 nanômetros para projetar uma grade de pulsos de laser incrivelmente densa e multicamadas, mapeando o ambiente em um verdadeiro espaço voxel tridimensional. Ele consegue distinguir matematicamente um objeto de apenas 14 centímetros de altura a uma distância que ultrapassa os 120 metros, e pode fazer isso de forma impecável em condições de escuridão total, chuva forte
ou brilho solar ofuscante, onde os sistemas baseados apenas em câmeras falham por completo. Além disso, essa fortaleza óptica não está apenas procurando outros carros ou pedestres. Ela alimenta um mapa geométrico contínuo e de alta definição da superfície da estrada diretamente para o núcleo do chassi ativo que discutimos anteriormente. Se o lidar detecta uma depressão microscópica, um buraco ou uma rachadura térmica no asfalto 100 metros à frente, o sistema de suspensão pré-carrega instantaneamente seus atuadores pneumáticos para absorver o impacto antes que os pneus dianteiros façam contato físico. Em última análise, o verdadeiro gargalo de qualquer arquitetura elétrica moderna de alta voltagem não é a potência máxima dos motores de tração elétricos, mas os severos limites térmicos do próprio sistema de armazenamento de energia. Quando você tenta forçar quantidades massivas de corrente em um pacote de baterias de íons de lítio durante o carregamento rápido, a resistência interna das células gera uma carga térmica imensa e perigosa. Se esse calor não for dissipado instantaneamente, resulta em uma curva de carregamento íngreme e altamente ineficiente para proteger a bateria. O Istaland GT7 contorna violentamente essa restrição física ao implementar o pacote de baterias Killing de última geração da CATL, totalmente integrado em uma arquitetura de alta eficiência de 800 volts, capaz de sustentar uma taxa de carregamento 6C impressionante. O termo 6C significa que a bateria pode aceitar uma carga de 6 vezes a sua capacidade total em uma única hora. Para sobreviver a esse ataque elétrico extremo sem degradar a química da célula, o pacote apresenta uma matriz de resfriamento líquido completamente reprojetada. Em vez de usar as placas de resfriamento padrão montadas na parte inferior, a arquitetura Killing coloca elementos estruturais ativos resfriados a líquido entre cada uma das fileiras de células, multiplicando a área de superfície de dissipação térmica por um fator gigantesco de 4. O resultado de engenharia no mundo real é simplesmente impressionante. O veículo pode recuperar 1 quilômetro de autonomia de direção para cada segundo que permanece conectado a um carregador ultra-rápido compatível. Ele elimina completamente o déficit de tempo tradicionalmente associado às viagens elétricas. O Istaland GT7 representa a prova definitiva de que as vantagens históricas possuídas pelos fabricantes de luxo tradicionais podem ser completamente superadas através de uma engenharia digital agressiva e de alta densidade. Quando você combina um chassi afinado pela Aston Martin com um sistema de resfriamento térmico 6C, uma cabine construída sobre isolamento acústico forense e uma matriz LiDAR de 896 canais, você cria uma máquina que opera em um plano evolutivo completamente diferente. Obrigado por assistir ao Drive RPM Brasil. Se você aprecia desmanches técnicos profundos e sem concessões da maquinaria mais avançada do mundo, certifique-se de apertar o botão de inscrição. Deixe seus pensamentos sobre o GT7 contra o Porsche Panamera abaixo e nos vemos na próxima análise.